noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu quero lembrar a vocês que de 17 a 22 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Raízes da Modernidade, cujo programinha, cujo esboço acho que já está no ar no meu site, www.olavedecarvalho.org. Então, informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro, pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041 3527 0987, 99744443 ou 96509671, todos prefixo 041. Também queria avisar aqueles que têm contribuído para o Júlio Severo que já não podem mais fazê-lo através do PayPal, porque o homem foi boicotado pelo PayPal. Houve uma campanha de uma organização gaysista, que diz que tem 500 mil membros, né, e tem dinheiro que não acaba mais, e se mobilizaram para tirar os recursos de um pai de família que está aí vagando de país em país com a mulher e 4 filhos sem ter onde cair morto. Quer dizer, uma coisa de uma covardia, de uma mesquinharia fora do comum. Mas isso para a cabeça dessa gente, cabeça de esquerdista, é assim mesmo, né? Então não é possível mais contribuir pelo PayPal, então vocês vão lá no http://juliosevero.blogspot.com, tem instruções sobre como vocês podem dar uma força para o Júlio através do Banco Itaú. Porém, é importante saber que este episódio do Júlio Severo não é um caso isolado. Hoje mesmo saiu no próprio New York Times aqui uma notícia de que várias empresas grandes, Apple, Microsoft, Netflix, Walmart, todos eles estão retirando os seus patrocínios de associações de caridade cristãs por pressão de movimento gaysista. Quer dizer, a ideia é estrangular as fontes de financiamento de todas as organizações cristãs. Isso é um plano de alcance mundial, esse é gente de muito dinheiro que está por trás disso. Agora, o curioso é que essas firmas, elas cedem perante uma petição de apenas 300 ou 500 assinaturas, pega 300, 500 assinaturas, manda fechar o patrocínio e fecha o patrocínio. Então tem vários grupos cristãos aqui que já foram, então, sufocados nas suas fontes de subsídio e não vão poder sobreviver de maneira alguma, a não ser que arrumem outras fontes que também sofrerão, então, esta pressão. Então, veja que tudo isto para esta gente é inteiramente normal. Quem acredita em convivência de pessoas de ideias diferentes, quem acredita em diversidade, é conservador mesmo. Gente, veja você, durante o regime militar, o tão mal falado regime militar, havia um monte de esquerdistas que ocupavam cargos, que eram convidados pelo governo para ocupar cargos, que ganhavam prêmios. Você veja, em plena governo do Marechal Castelo Branco, né, o Nelson Werneck Sodré, que é um famoso general e historiador comunista, mais comunista que Lenin, ele escreveu um livro que chama A Fúria de Caliban, falando da perseguição aos intelectuais no regime de 64. E lá no meio ele confessa, naquele ano eu recebi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar numa cerimônia presidida pelo Marechal Castelo Branco. E recebi um prêmio da Academia não sei do que, patata. Então, em suma, está todo mundo paparicando o cara. Mas virou um número de reitores, professores comunistas, que não só estavam e permaneceram nas suas cátedras sem que ninguém o incomodasse, mas o número do que foram convidados. Honrarias concedidas a essa. Isso foi durante todo o regime militar. Isso para a cabeça de conservador é normal. O conservador quer apenas estabilizar as coisas. E o próprio regime militar, vamos dizer, ele, claro, ele perseguiu a esquerda, mas reduziu a perseguição ao mínimo, quer dizer, somente se voltou contra a esquerda armada, contra terroristas e seus colaboradores diretos. Tanto que ao longo dos 20 anos de regime militar, passaram pelas cadeias brasileiras, no total 2.000 pessoas. A maioria passava um dia e ia embora, como Lula. Né? O Lula parece que ficou 15 dias lá e se mandou. Se não havia nenhum indício, nenhuma prova de ligação com a organização armada, o sujeito era logo dispensado. Né? Quer dizer, eu mesmo fui lá, né, interrogado durante 6 horas por um tenente da PM e o sujeito me interrogou e me desprezou, mandou ir para casa. Né? Eu pensando que eu ia ser torturado, fuzilado e tal, mas não tive esta honra, foi uma humilhação para mim. Ele me desprezou. Minha mulher também, a Roxane, tinha lá um processo pela Lei de Segurança Nacional, não aconteceu absolutamente nada. Tá certo?
Todo mundo fala, por exemplo, da perseguição ao Carpo. A perseguição ao Carpo consistiu na seguinte coisa: moveram um processo contra o Carpo, ele foi chamado lá, interrogado, e o próprio promotor pediu a anulação do processo. Isso foi tudo. That's all. Tá certo? Durante aquele tempo todo, as redações estavam repletas de comunistas. Né? Foi o período de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil, e o governo deixava tudo isso. Né? Outro dia até chegou uma matéria, não lembro quem foi que fez, né? Mostrando assim a distribuição, por exemplo, de verbas federais de pesquisa, só ia para a mão de comunistas, já naquele tempo do governo militar. Tá certo? Ou seja, é próprio da mentalidade conservadora conviver com o inimigo. Agora, esquerdista não, eles querem eliminar até o último. Ele, não é, como dizia Lenin, não é para conviver, não é para derrotá-los, é para eliminá-los. Se não der para eliminar fisicamente, que é o ideal deles, então você tem que eliminar socialmente. Deixar o camarada sem dinheiro, sem emprego, sem ter onde cair morto. Isso aí é tática comunista desde o começo. E isso está sendo aplicado agora em regimes que oficialmente não são comunistas, e são aplicados por meios que às vezes não são nem estatais. Hoje em dia você tem esse sistema das ONGs, quer dizer, são entidades, entre aspas, não governamentais, mas subsidiadas por governo, por fundações bilionárias, etc., que adquirem um poder extraordinário e simplesmente estrangulam as pessoas que eles não gostam. Tá certo? Então, você vê que esse negócio de cortar as fontes de subsídios de organizações cristãs, às vezes organizações de caridade, que estão lá mantendo hospitais, estão cuidando de criancinha pobre, etc., vai ter que tudo fechar. Então, nessa altura, por que vai escapar, né, o Júlio Severo? Então, notem bem, gente, vocês não sabem com quem estão lidando. Essa gente, eles querem o poder total, 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 onde não pode haver uma única voz contra, nenhuma. Você não pode sussurrar, ou seja, é um regime de controle soviético, e isso já está implantado no Brasil e está implantando aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, eu penso assim, onde estão, em que mundo vivem esses conservadores, ou direitistas, ou tucanos, onde eles pensam, isso vai passar, não vai acontecer nada. Não, isso está piorando dia a dia e vai piorar muito. Este caso do Júlio Severo é de uma extrema gravidade. Quer dizer, por mais que você discorde do Júlio Severo, eu mesmo frequentemente discordo, tá certo? Qual é o sentido de você pegar um camarada que ele só tem uma coisa, ele tem o blog dele. Ele não está ligado a nenhuma organização, a nenhuma igreja, não tem ninguém por trás dele, não tem nenhum patrocinador, não tem nenhum financiador, não tem nada, 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 nada. É apenas um indivíduo solitário, sem recursos. Quer dizer, o cidadão comum não pode mais ter uma opinião que os camaradas não gostem. O que é isto? Então é uma coisa assim, arrasadora, absolutamente totalitária e já está em pleno funcionamento. Não se iludam. E também, a par disso, existe, né, o processo de inculpação. Quer dizer, quando se ajunta um bando de puxa-saco de assassino, tá certo, para, né, inculpar alguém por associação remota. Isso acaba de acontecer comigo mesmo. Você veja, o site, né, isso é uma coisa maravilhosa, né? O site Último Segundo do portal IG, IG é a abreviatura de Ignóbil, né, acaba de publicar uma matéria assinada por dona Nara Alves e senhor Ricardo Galhardo, onde pega este episódio aí. Houve uma briga entre punks e skinheads, né, envolvendo 200 pessoas, tinha 200 pessoas na briga. Um deles levou tanta porrada, ele parece que levou uma facada e morreu. E era um punk. Então, a ideia agora é caracterizar os punks como os skinheads como direitistas. E aqui há uma insinuação de que eu seria o mentor do grupo skinhead. Olha só que coisa maravilhosa, né? Como é que eles fizeram isso? Você vê, existe o sistema de inculpação por associação. Você usa aquele técnica junguiana da associação de palavras, né? Onde uma palavra puxa outra, puxa outra, puxa outra, puxa outra, puxa outra. Isso é usado em clínica médica, clínica psicológica, para você sondar as fantasias subjetivas dos malucos, doentes mentais. Agora eu quero usar esse processo, só que essas associações de palavras são usadas como provas de relações reais, entre fatos reais, objetivos. Então é a psicose transformada em lógica jurídica. Então, aqui houve o caso da Sarah Palin, né, que quando deram um tiro naquela deputada democrata Danielle Gifford,
alguém descobriu lá que a Sarah Palin havia usado a palavra algo, target, com referência àquele distrito onde seria mais tarde cometido o crime. Então, olha aí, ela está sugerindo a palavra alvo. Né? Então, qual é a associação de alvo? Tiro. Tiro, atentado. Atentado, Danielle Giffords. Está aí provado que a Sarah Palin matou a Danielle Giffords, pelo menos em pensamento. Né? Então, o mesmo processo eles usaram comigo, só que acrescentaram ainda um requinte, rapaz, uma coisa do outro mundo. Quer dizer, não sendo possível discernir nenhuma ligação entre eu e os skinheads, o que eles fizeram? Inventaram uma ligação entre o skinhead e um grupo de direitistas conservadores que também não tem nada de skinhead. E disseram que eu sou o mentor deste grupo, com o qual eu não tenho relação nenhuma, que eu não conheço, tá certo? E cujas ideias, que agora estou sabendo aqui, a maior parte delas desaprova. Então, eu seria o mentor dos conservadores, os quais teriam uma ligação com os skinheads. Qual é a ligação? Veja, daí eles põem aqui. Quer ver? Extrema-direita universitária se alia a skinheads. Esse é o título. Quando você vai ver na matéria, não tem aliança nenhuma, não tem nada. Há apenas um sujeito que disse, a gente admira a combatividade dos skinheads, porque na vida a gente tem que ser corajoso. Isso aí eles colocam como se fosse uma aliança. Não é incrível? Quer dizer, por exemplo, se eu disser aqui, eu admiro, por exemplo, a combatividade, né, do governo cubano, que já está aí lutando para... Né? Aliás, até uma vez disse isso, olha, encomendei uns cigarros para uma firma cubana, né, e firma estatal, evidentemente, e aproveitei para dizer, olha, eu sou contra o seu regime, mas eu aprecio a sua combatividade. Isso quer dizer que eu sou comunista agora, pô? Que eu tenho uma aliança com o governo cubano? Mas esses malucos é o seguinte, o rapaz que eles entrevistaram desse grupo, ele diz, olha, nós não temos nada a ver com os skinheads, nós somos contra a violência, nós não temos nada com nazifascismo, nós apoiamos o Estado de Israel, por exemplo. Quer dizer, o cara marca toda a distância possível, e porque ele diz que ele admira a combatividade, é colocado como se fosse uma aliança. Quer dizer, é claro que a coisa é falsificada. Agora, com relação a mim, então, qual é a prova de que eu sou o mentor desse grupo? A prova é o seguinte, é que eles leram alguns textos meus. Dizem que leram, pelo menos. E um desses grupos colocou no seu site, um site chamado Resistência Nacional, ele colocou uma gravação de rádio minha, onde eu digo que tem que haver um julgamento de Nuremberg para os comunistas. E tem que haver mesmo, como o Camboja está fazendo. Quer dizer, não é possível que genocídio, assassinato sistemático de milhões de pessoas fique impune eternamente. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, o Camboja foi o único país que tomou providências para criar um julgamento. Apesar de toda a pressão contrária da ONU, da mídia chique, etc., etc., eles estão lá, o julgamento prossegue. E, naturalmente, o julgamento de Nuremberg, certo, puniu algumas pessoas, liberou outras, e alguns foram condenados à morte. E lá eu digo que pessoas, líderes que tiraram proveito da coisa, que subiram na vida com base no comunismo, quer dizer, apoiando esses regimes genocidas, sendo, portanto, cúmplice moral do genocídio, defendendo o regime por todos os meios, como Noam Chomsky defendia. Noam Chomsky dizia que o Pol Pot era uma excelente pessoa, que nunca fez mal a ninguém. Quer dizer, um camarada que em uma década matou 2 milhões de pessoas no Camboja. Então, esses camaradas que tiraram proveito disso, esses têm que ser julgados e condenados e executados, como se fez exatamente em Nuremberg. Daí ele diz o seguinte aqui, o Olavo de Carvalho prega a pena de morte para comunistas. Eu digo, o quê? Peraí, eu falei claramente julgamento de Nuremberg. Não falei nem pena de morte. Falei julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg julgou nazistas, entre aspas, de modo genérico? Não. Ele julgou líderes e pessoas que tiraram proveito daquele regime homicida. Agora, se fosse julgar nazistas, meu Deus, teria condenado metade da Alemanha. Quando você diz assim, ele prega a pena de morte para comunistas, opa! É a matança indiscriminada de comunistas. É isso que esses dois canalhas, Nara Alves e Ricardo Galhardo, do site Ignóbil, estão dizendo. Então, eles citam lá a gravação, eu digo, mas vocês vão lá, ouçam a gravação. É onde eu falo, eu digo julgamento de Nuremberg e me refiro à punição como cadeira elétrica. O que isso tem a ver com assassinato? Eu estou falando de um julgamento formal com direito de defesa e tudo. E se o cara for condenado, vai ser executado, vai para
ou para cadeira elétrica, ou para forca, ou sei lá. Mas eu acho isso inteiramente justo, mas não estou pregando a pena de morte para comunistas. Quer dizer, vai ter pena de morte só porque o cara é comunista? O que é isso, porra? Hã? Isso quer dizer que qualquer militante agora vai ser inculpado, porque militante ou simpatizante. Essa é a ideia que vocês querem transmitir. Agora, os caras reconhecem que a briga, que o sujeito morreu no curso de uma briga entre punks e skinheads. Então eles reconhecem que existe violência de parte a parte. Só que a violência punk eles explicam. Os punks se organizaram para combater os grupos de intolerância. Não é uma maravilha? Né? Então, quando você vê a luta dos punks é contra a intolerância, então, olha, eu tenho aqui até alguns exemplos da luta deles contra a intolerância. Veja como o combate deles é voltado para apenas combater a intolerância. Olha aqui, em 22 de junho, punks esfaquearam e mataram o garçom João Cleiton Moreira Batista nos Jardins por ele não ter lhes emprestado um isqueiro. Pediram um isqueiro para o cara na rua, né? Esfaquearam e mataram. Estão combatendo a intolerância. O sujeito intolerante que não empresta isqueiro, porra. Né? 21 de outubro, o menor GC de 17 anos foi espancado por um grupo de 25 punks quando saíam de uma casa noturna. Eles estavam na casa noturna fazendo o quê? Combatendo a intolerância no puteiro, meu Deus do céu. Né? Depois, aqui, 14 de outubro, o balconista Jailton de Souza Pacheco foi esfaqueado e morto por 3 jovens que se identificaram como punks. Motivo, ele se recusou a fazer um desconto na venda de um pedaço de pizza. Olha o ato de intolerância. E assim vai, esse ano eles já mataram 6 pessoas. Então os punks entram numa briga com os skinheads e um deles levou a pior, ué. Mas houve muitas pessoas saíram feridas. Havia 200 pessoas envolvidas na briga. Então o sujeito aqui já trata de embelezar um pouco os punks. Quer dizer, os outros são intolerantes, nazistas. E esses aqui são idealistas, estão combatendo a intolerância, meu Deus do céu. Né? Então a matéria é toda assim. Agora o que eu achei mais bonito foi, quer dizer, a culpa por associação já é absurda. Né? Mas a culpa por associação em 2 etapas, não dá para associar o sujeito com o skinhead. Então o que a gente faz? A gente associa um outro grupo com o skinhead, grupo que não tem nada a ver com o skinhead, e em seguida associamos o Olavo de Carvalho a esse grupo. Está feito o negócio. Pronto, o Olavo de Carvalho já vira o mentor do assassinato do punk que morreu lá. Outra coisa, a matéria do IG começa assim: os punks assassinaram um estudante. Quando você vai ver que estudante é esse, né? Daí tinha saído aqui, no Diário de São Paulo, saiu quem era o fulano. Vou dizer já para vocês. Olha aqui, segundo o Diário de São Paulo, o sujeito que morreu é um velho conhecido da polícia e integrante da Devastação Punk, uma das gangues de jovens mais violentas. No seu próprio site, ele se autodefinia como apreciador de brigas, ele gostava muito de briga, e costumava andar com um soco inglês no bolso, e estava suspeito de ser investigado por um assassinato cometido em 2007. O IG some com tudo isso e põe um estudante. Então você tem lá um grupo de arruaceiros, skinheads, matando um pobre estudante que estava indo para casa com seus livros para estudar por um Brasil melhor. Quer dizer, o que você quer que eu diga de vocês, né? Quer dizer, se eu mandar vocês tomar no cu é porque eu sou um sujeito brutal, intolerante, né? Agora, eu tenho que ouvir esta porra toda, tenho que ouvir vocês me associarem com um grupo que estaria associado, que também não tem associação nenhuma com os skinheads, e eu tenho que aparecer nesta matéria. Ora, meu Deus do céu, o governo brasileiro está cheio de pessoas que aprovam as ações das Farc. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um manifesto de solidariedade às Farc. Então está dando força para as Farc. E ele então não tem nenhuma culpa moral de todos os 30 mil homicídios que as Farc já cometeram. Né? Quando um sujeito faz a apologia do regime cubano, cujos mortos, tá certo, hoje já se sabe que foram 100 mil, ele também não tem culpa nenhuma. Mas eu, porque fui citado por um grupo que não tem merda nenhuma a ver com os skinheads, sou então o mentor dos skinheads? O que é isto, porra? Vocês não têm nenhuma vergonha na cara? Então essa turma do IG, fique avisada, eu vou processá-los no criminal e no civil, e vocês vão pagar por esta brincadeira, vão pagar caro. Tá certo? Eu não sou um sujeito, eu não gosto de me fazer de vítima. Tá certo? Coitadinho, estão me perseguindo. Fala, não, meu filho, você quer briga, você vai ter a briga.
Agora, depois não vem chorar, não vem se fazer de coitadinho, não vem dizer que você é um pobre estudante espancado por skinhead. Porque tu vai ter que responder na justiça pelo que fez aqui, seu Nara Alves e Ricardo Galhardo. Seu Nara Alves e Dona Ricardo Galhardo. Sei lá, até tô aqui, não, Dona Nara Alves e seu Ricardo Galhardo. Então, vocês vão ter que responder por esta brincadeira. Porque faz aqui uma insinuação sutil, como um hipopótamo de calcinha, você está entendendo? Né? Me associando com esta coisa. Quer dizer, o grupo conservador a que ele se refere não tem o meu apoio. Quando diz, eles recebem treinamento teórico. De quem? De mim? Não pode ser. De alguém? Algum aluno meu? Também não pode ser. Por quê? Porque eu proíbo expressamente os meus alunos de participar de qualquer grupo militante de qualquer natureza que seja. Se você quer militar, você quer fazer militância, então sai do curso e vai fazer lá longe. Porque aqui é um negócio para formar intelectuais sérios, não é militantes. Aqui não é escolinha do MST, nem escolinha de skinhead. Então, não tem nenhum aluno meu dando a tal da formação teórica. E não tem ninguém autorizado por mim a fazer isso. Então, por que os caras citaram um programa meu? Eu passo a ser o mentor deles? O que é isso? Só que também eles dizem o seguinte, aqui, eles também ensinam como mentores a deputada Cátia Abreu e o Demóstenes Torres. E a turma do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Mas são mentores do grupo Skinhead? Não, são mentores do outro grupo, que aqui eles mesmos, né? Você veja. Mais para dentro, é um velho truque da mídia brasileira, isso já é velho. Você anuncia no título e no primeiro parágrafo uma coisa que depois o resto da matéria desmente. Mas a primeira impressão é o que fica. Então lá para dentro está falando desse outro grupo conservador. Eles não são fortões, não lutam artes marciais, não usam tatuagens com suásticas e preferem os livros e computadores às facas e socos ingleses. Quer dizer, não tem nada a ver com os skinheads. Eles não aprovam a atividade do skinhead, embora um deles diz que aprecia a combatividade. Quando ele pode apreciar a combatividade, o nosso pior inimigo. Não é isso? Coisa que a esquerda brasileira não aprecia só a combatividade, porque vocês são um bando de boiola. Tá entendendo? E vou provar novamente que são os boiolas. Tá certo? Então, não tem que admirar a combatividade. Mas, no antigo partidão, havia pessoas cuja combatividade eu apreciava. Por exemplo, tem um cara, tá certo, que eu considero um bom safado, que é o Rui Falcão, que foi ou é presidente do PT ainda. Eu não posso negar que, na sua juventude, o Rui Falcão era de uma coragem física extraordinária. É um mérito que ele tem, era o único mérito que tinha, né? Mas isso ele tinha. E eu não posso negar e não posso deixar de apreciar, porque afinal a coragem física é uma virtude. O Rui Falcão era um cara de 1,60 m, pesava, acho que, sei lá, pesava 15 quilos, tá entendendo? Ele não tinha condição física para enfrentar a briga com ninguém, mas enfrentava, porra. Se fosse para apanhar, apanhava. Apanhava que nem homem. Né? Então, agora hoje em dia não, a gente faz sai todo mundo correndo e vai fazer fofoca através de jornal, de internet, à distância. À distância. Cara a cara não fazem não. Né? Então, usando esses instrumentos e se juntando assim, são firmas, são organizações, né? Tudo para combater um. Quer dizer, o que eu tenho para eu admirar em vocês, hein, gente? Então, quer dizer, este grupo conservador não tem nada a ver com ele e não tem nenhum aluno meu lá, porque eu não, só se tiver escondido, porque eu, ostensivamente, isso eu posso provar. O seminário de filosofia tem 4.000 membros, eu tenho 4.000 testemunhas de que eu digo para os alunos, não participem de nenhum grupo militante de espécie alguma. Se ele é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, não interessa. Tá certo? Então, essa coisa de militância é o que está matando o Brasil. Quer dizer, eles transformaram todas as universidades em centros de formação de militância. Então, quem é que forma? Os intelectuais, os cientistas, né? Os filósofos? Não tem mais ninguém. Virou tudo escolinha do MST. E eu não quero ser cúmplice dessa porcaria. Eu falo, estou aqui para formar intelectuais de primeiro plano. E estou formando. E vocês vão ver quando esse pessoal começar a escrever, ensinar, vocês vão ver o upgrade que a cultura nacional vai dar. Digo para vocês, digo com muito orgulho. Se algo sobreviver da alta cultura nacional, será através do meu seminário de filosofia. Eu estou fazendo isso, meu filho, não é para orientar skinhead, para orientar militante. Não. Para salvar um país cuja cultura superior foi totalmente destruída por espírito de militância.
Então, eu exijo respeito por que eu estou fazendo. Agora, dizer que eu aqui estou dando formação teórica, mas nem para os conservadores eu estou dando formação teórica para militante conservador. Se vier me convidar para isso, eu mando a merda. Eu falo, não estou aqui para treinar militante. Já expliquei 1000 vezes. É? Agora, quanto mais para skinhead. Então, vocês aqui do IG Nobel, vão fazer insinuações, é na puta que os pariu. Tá entendendo? E note bem, e vou em cima de vocês, vou processá-los, seus filhos da puta. E vocês vão lá ter que chegar e piar fino. Dizer, nós não quisemos, eu sei como é que é. Essa gente chega, nós não quisemos dizer isso, tudo aquela choradeira. Eu sei como é que é. Que quando veio lá o Muniz Sodré, que era diretor de uma faculdade lá no Rio, também veio para cima de mim, e depois teve que piar fino também, dizer, não quis dizer nada disso, tem muito respeito ao lado de Carvalho. Daí ficou tudo bem, né? Acabou a briga. O outro, o Quartinho de Moraes, né? Ele processou a mim? Não. Ele processou o jornal. Um processo civil, criminal não. Eu digo, tu não é homem para fazer um processo criminal? Você diz que foi injustamente acusado de um crime que não cometeu. Eu digo, você não foi injustamente acusado. Você se gabou de ter cometido o crime e de ter ido parar na cadeia por causa disto. E eu li a sua declaração, eu acreditei. Falei, como é que eu vou supor que o cara está se acusando falsamente de um crime? Não vou supor. Ele fez isso porque achou que era bonito. Posar, tá certo, de terrorista na frente dos estudantes. Então, se gabou, daí vieram, fizeram uma abaixo-assinado de 4.000 professores universitários, né, dizendo que ele estava caluniando o Quartinho de Moraes. Até dei corda para o peixe, deixei eles continuar falando aquilo uns dias, daí eu falei, olha, para quê? Tirei daqui, foi ele que disse. Imediatamente a coisa sumiu. Então vamos lá. Agora, você verá aqui nos Estados Unidos, que coisa, você veja, a Comissão Federal Eleitoral finalmente, né, resolveu, embora não seja da alçada deles, não podem decidir isso, porque isso é matéria constitucional, que um sujeito nascido no exterior pode se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Eu digo, por que eles decidiram isto? Se eles juram que o Obama nasceu no Havaí e está tudo bem. Então, aí evidentemente tem coisa, quer dizer, a decisão é inconstitucional. Se for para a Suprema Corte, vai ter que voltar atrás, porque a Constituição é bastante clara nisso aí. O sujeito tem que ser não apenas um citizen, mas tem que ser um native born citizen, quer dizer, um sujeito que nasceu aqui de pai e mãe americana, condição que o Obama não cumpre. Mas eu sempre disse que esse aspecto da elegibilidade não é o mais importante. O importante é a falsificação da certidão de nascimento. Aquela certidão de nascimento que ele publicou é fake, e isso é um crime monstruoso, tá certo? Feito para enganar um país inteiro. E agora o pessoal republicano finalmente foi para onde deveria ter ido na primeira instância, que é ir para a polícia. Isso não é matéria de processo. Você faz um processo, o juiz diz que você não tem standing, você não tem qualificação para você fazer o processo. Por quê? Porque você não provou que foi prejudicado pessoalmente. Mas para a polícia não tem jeito. Também, você veja, outra coisa que está acontecendo aqui, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, saiu uma matéria no Warnet dele, né, e o David Kupelian está dizendo o seguinte, que o Departamento de Justiça se tornou a instituição mais corrupta do governo americano. Primeiro, só contrata advogados que têm uma longa folha de serviço para organizações de extrema esquerda. Olha aqui, de 106 advogados contratados pelo Departamento de Justiça, todos têm currículo de serviço prestado a organizações de esquerda. Todos eles. Não faltou nenhum. Também, veja, os oficiais da CIA que interrogaram os terroristas que fizeram o negócio do 11 de setembro, Mohamed Atta e outros, e que, portanto, descobriram, né, as pistas que levavam ao Osama Bin Laden, o Departamento de Justiça ameaçou processá-los. Quer dizer, você persegue os inimigos do seu país, daí vem o Departamento de Justiça e te persegue. Ainda tem essa operação Fast and Furious, que vendeu armas, vendeu e ainda deu financiamento para os caras pagar.
armas para narcotraficante mexicano, sabendo que era um narcotraficante. E isso resultou na morte de um oficial americano. Quer dizer, tudo isso é o Departamento de Justiça. E outra coisa, os caras tentaram soltar 5 mil usuários de cocaína que estão nas prisões federais só porque são negros. Né? Quer dizer que tu é pego com crack, né? Mas é negro, tu vai no Departamento de Justiça, eles te soltam. E assim vai. Né? Agora, também aqui está acontecendo uma coisa maravilhosa. Tem um cidadão aqui, ele comprou um terreno para construir uma casa, pagou 25 mil dólares financiado. Ele está lá construindo a casa, daí chega a EPA, que é a Administração Ecológica, aqui diz, não, o senhor não pode construir aí porque o senhor está em terreno úmido. E tem um lago lá, bem longe tem um lago. Não, aqui é terreno úmido. Daí o cara falou, não, não é terreno úmido. Nosso técnico disse que é. Bom, daí o que o cara fez? Chamou outros técnicos, geólogos, para investigar. Não, aqui não tem umidade nenhuma, é um terreno normal. Né? Daí o camarada naturalmente recorreu à justiça. Resposta da justiça, nós não podemos intervir no caso porque não foi uma medida penal, foi uma medida administrativa. Eles, não, mas eu tenho provas de que o terreno não é úmido. Não interessa. Quer dizer que a palavra da EPA é final. Então significa o seguinte, o cara comprou o terreno, mas quem manda lá é a EPA. Quer dizer, o terreno não pertence a ele, pertence à EPA. Então, olha, eu estou falando para vocês que o novo sistema de governo aqui passa por cima dos métodos usuais, vamos dizer, da legislação. Você não precisa legislar, você vai através de medidas administrativas, você vai mudando o esquema de poder inteirinho. Né? O pessoal gaysista faz isso também. Você vê, é uma coisa maravilhosa, porque, por exemplo, tem a PLC 122, né, que cria lá a legislação anti-homofóbica. Então, a proposta está sendo teoricamente discutida, mas se você discute a proposta e você é contra ela, você já é acusado de incorrer no mesmo crime que está definido na proposta, e você já é punido antecipadamente por isso. Ou seja, não precisa lei. Né? Minha vontade é lei. Eu quero que haja esta lei, e, portanto, se você falar uma vírgula contra a lei, você já está cometendo o crime que está definido na lei. Quer dizer, é um raciocínio absolutamente psicótico, circular, tá certo? Claramente mal intencionado, e as pessoas estão aplicando isso e aparece gente do Supremo Tribunal Federal falando que isso é lindo. Quer dizer, que consciência jurídica é essa? Onde está o princípio de que não existe crime se não existe uma lei anterior que o defina? Como é que você pode cometer crime de homofobia se a lei anti-homofóbica não existe? E como é que pode a simples discussão da proposta já constituir o crime definido na lei que está sendo discutida? E como é que vocês aceitam uma coisa dessa, meu Deus do céu? Então, você vê por que esse pessoal recorre às insinuaçõezinhas contra mim, indireta, tentando me atingir através de um grupo direitista que eu não conheço, tá certo? E do qual eu proíbo os meus alunos de participar, como sempre proibido de participar de qualquer grupo, e através do skinhead tentando me acertar pelas beiradas. Por quê? Porque sabe que se vier uma discussão comigo vai passar vergonha, vai sair de lá com o rabo entre as pernas, como já saiu Leandro Konder, e Marilena Chauí, e Emir Sader, e João Pedro Stedley, e todos que ousaram, tiveram a cara de pau. Né? Porque quando eu apareci com o imbecil coletivo, os caras, não, nós damos um jeito nesse cara. Daí logo, filho, não dá para discutir, a gente vai perder, então o que a gente faz? A gente faz cortina de silêncio. O Milton Temer diz, do Olavo de Carvalho não se pode falar, proibido falar. Né? Claro, tu fala sim, mas tu fala pelas costas, lá longe, porque tu é um covardão, tu é um bosta, Milton Temer. Um homem não fala isso, não diz o que você disse. Ah, do Olavo de Carvalho não se comenta. Comenta sim, vem discutir comigo. Se tu é homem, mas tu não é. Você é um bosta. Quem recorre a isso de tentar esconder o que o cara está falando é um bosta, por definição, é um covarde. Então merece o nosso desprezo. E você acha que eu vou ter medo dessa gente? Meu Deus do céu. Pode vir o PT inteiro, pode vir o movimento gaysista inteiro, pode vir o Jorge Soros. Eu não tenho medo de merda nenhuma, só tenho medo de ir pro inferno. Medo de morrer, fala, que coisa. Não tem vergonha nenhuma em morrer, porra. Todo mundo vai morrer mesmo, qual é a novidade? Eu também já estou velho, já vivi 65 anos. Quer matar, pode matar. Faz o que você quiser. Né? Ah, vai me torturar? Fala, eu já estou meio velho, não resisto muito de tortura, depois de umas 2 horas eu bato as botas. Tá certo? Vão me encher o saco durante 2 horas.
E daí eu saio desta para melhor. Então eu vou ter medo de quê dessa gente? Hein? Mas, vão desamparar a minha família? Fala, meus filhos estão adultos, se for preciso trabalhar para ganhar vida, eles ganham. Hein? Então vamos reduzir a miséria. Mas eu vivi na miséria durante 40 anos, eu conheço, eu me sinto perfeitamente bem no meio dela. Agora tem que estar melhorzinha a situação. Se voltar para a miséria, falo, minha velha conhecida. Tá certo? Então não tenho medo da miséria, não tenho medo do desconforto, não tenho medo de apanhar. Né? Quando era mais jovem, agora não, mas briguei, já bati muito, apanhei muito, e não vejo disso nada demais. Né? Então eu vou ter medo de insinuações, dessas coisinhas, esses fofoqueiro de cortiço, fofoqueiro de puteiro, vem fazer. Mas o que é isto, minha gente? É? Então, agora aqui. Saiu no Cláudio Humberto que o pessoal da FIFA está querendo suspender a Copa do Mundo no Brasil. Por quê? Porque os caras não estão fazendo os edifícios que tem que fazer, porra. Mas não é o Brasil, que é um modelo para a humanidade, né? Que chega aqui, o Obama puxa o saco, a mídia europeia, o sistema brasileiro é uma maravilha. Pois olha aqui, a revista científica britânica Lancet, a revista médica mais famosa do mundo, derruba o mito da felicidade brasileira. Né? Os suicídios são a terceira causa de morte no país. E aumentaram 30% nos últimos 25 anos. Esse é um dos motivos de eu ter saído daí. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou matar um, ou vou estourar os miolos, ou vou ser internado no Pinel. Tá certo? Então, para que nenhuma dessas três coisas acontecesse, eu me mandei. Né? Então está aqui, leio lá no Lancet. A notícia está no Cláudio Humberto. Infelizmente ele não dá o link do Lancet, mas é fácil você achar. A revista Lancet é mundialmente famosa, procura lá. Então, os caras puxam o saco do Brasil, mas ó, não dá nem para fazer a Copa do Mundo aí, porra. Quer dizer, não tem os edifícios, não tem as medidas de segurança, não tem nada, não estão fazendo coisa nenhuma. Né? Então, veja, os caras nem sequer entraram em acordo ainda com a FIFA quanto ao que é para fazer. Porque estão lá discutindo. Dá entrada com desconto para os velhinhos ou não dá? Eles ainda estão discutindo isso, porra. Então, enquanto isso, não pode fazer, os edifícios não podem fazer nada. Né? Então você está falando negócio da EPA, né? Então, o cara finalmente conseguiu um tribunal que está lá discutindo o caso, mas enquanto isso está correndo a multa que o cara tem que pagar. O multa já está em $400 mil. Você acha que o sujeito que comprou um terreno de $25 mil a crédito tem $400 mil para pagar, porra? Então vamos tomar a propriedade dele, com tudo que ele já construiu lá. Agora, enquanto isso, está aqui, né? Deu no próprio Globo que o governo chinês confisca os filhos em excesso que as famílias têm e os vende no mercado negro para tirar órgãos. E no Brasil não está cheio de gente que faz apologia do regime chinês? Diretamente, claramente. E eles não são culpados morais disso? Então eu não tenho merda nenhuma a ver com o que o skinhead ou qualquer grupo conservador fez. Ainda que diga que faça o meu nome. Então, essa inculpação por associação remotíssima, hipotética, imaginária, é uma coisa, mas o que eu estou falando aqui não é imaginário, não. Tem muita gente que está fazendo apologia do governo chinês e ganhando muito dinheiro com isso. E estes são culpados da matança dessas crianças, como gente como o seu Niemeyer, seu Frei Beto, é culpado das 100 mil mortes em Cuba. Tá certo? Não porque um dia eles falaram alguma coisa em favor de Cuba, mas porque tem uma vida de serviços prestados à ditadura cubana. Certo? E tiraram muita vantagem disso, ganharam muito dinheiro com isso. Tá certo? O seu Frei Beto é até corredator da Constituição cubana. Quer dizer, não é pouca porcaria em Cuba. O seu Zé Dirceu é membro da espionagem militar cubana. E outros que estão espalhados por aí também é a mesma coisa. Todo mundo que diz, trabalhei para o serviço secreto cubano. Trabalhei? Não. Como é que você sai do serviço secreto cubano? Do serviço secreto do país comunista ninguém sai, meu filho, só sai morto. Tá certo? Então, o Brasil está cheio de agentes cubanos, sim. Quer dizer, não é que disseram uma palavra. Cara, dizer, eu sou o Olavo de Carvalho é a favor da pena de morte para comunistas. O quê? Por delito de opinião?
Hã? Quer dizer, só porque o cara acha que o comunismo é bom, eu acho que ele deveria se submeter à pena de morte, como o IG insinua. Não, eu estou falando de gente que trabalhou e que ganhou dinheiro com isso e que fez uma carreira em cima disso, como tanta gente fez carreira em cima do nazismo, pô. E esses que fizeram carreira em cima do nazismo foram esses que foram julgados em Nuremberg e condenados à morte, muito justamente. Como o pessoal que colaborou com o Khmer Vermelho no Camboja está sendo julgado e vai ser condenado, e muitos deles serão condenados à morte, e é muito justo que seja condenado à morte. Agora, para não dizer que está tudo perdido, você veja a Justiça do Distrito Federal concedeu na terça-feira a decisão liminar que mantém a exibição do programa Santa Missa na TV Brasil. Os caras querem proibir a missa, meu Deus do céu. E você pensa que é uma coisa isolada, que é uma esquisitice? Não, isso é uma campanha mundial muito bem organizada para a erradicação do cristianismo no mundo. Quanto ao pessoal gaysista, eu estava lendo agora mesmo alguns ideólogos gaysistas da década de 60 e 70. Naquele tempo aquele circulava pouco, mas aquelas ideias viraram realidade. Tá certo? Eles diziam o seguinte, que o homossexualismo é tão incompatível com o sistema capitalista que é preciso derrubar o sistema inteiro. Eu digo, ai meu Deus do céu, você vê como essa gente é mentirosa e canalha. Eu digo, me mostre algum país não capitalista onde os gays desfrutem de tantas liberdades, tanto direito e tanta proteção quanto desfrutam no sistema capitalista. É só no sistema capitalista que eles podem viver, ter liberdade, ter sossego, que eles têm todo direito, e eu acho que devem ser defendidos mesmo. Então, a história da perseguição aos gays no mundo é uma coisa horrível. Porém, também há outra história paralela, a dos grupos gays que assumiram o poder e perseguiram os seus adversários. Isso também existe. Aliás, há muito tempo atrás eu escrevi um artigo sobre isso. Por exemplo, Mao Tse Tung era homossexual. Ele comia os guardinhos do Palácio da Paz Celestial. Ele chegava e abaixa as calças. O cara, sim senhor, sim senhor. E se não concordasse, era morto. Então, isso é um exemplo de opressão gay. Calígula, os governantes romanos, pegavam o sujeito e mandavam capar para transformar em sua noiva. Isso aí não é opressão gaysista? Então, eles foram perseguidos, correu muito sangue deles, e é uma coisa horrível que isso tenha acontecido. Tá certo? Mas, aconteceu alguma democracia capitalista? Não, na democracia capitalista a perseguição que eles sofrem é o seguinte, o sujeito fez uma piadinha, ou disse que é pecado. Ora, meu Deus do céu, veja, eu estou na igreja católica faz bastante tempo, quanta coisa que eu fiz que o padre não disse que era pecado. Agora, eu vou dizer, eu estou sendo discriminado, estou sendo perseguido. Eu queria comer a mulher do vizinho, o padre disse que é pecado. Eu vou fazer isso? Qual é o problema de dizer que uma conduta sua é pecado, meu filho? Por exemplo, isso que vocês fizeram aqui, esta dona Nara não sei das quantas, isso é pecado. Você está prestando falso testemunho. Isso é um pecado. Eu estou discriminando, perseguindo vocês porque eu disse que é pecado? Então por que o Júlio Severo, ou o padre, não pode dizer que o homossexualismo é pecado, meu Deus do céu? Se todos nós, esta é a base da doutrina cristã, nós vivemos no pecado, meu Deus do céu. Nós cometemos milhares de pecados. Então, por que só uma conduta não pode ser dita pecaminosa? Por exemplo, os adúlteros. Não pode falar gay, mas o adultério é pecado. Quer dizer, se você comer a mulher do vizinho, é pecado. E se comer o vizinho? Não é mais. Por que você quer que a gente aceite esse tipo de lógica infernal? Porque o diabo tem lá a sua lógica também, que é toda invertida, toda louca. Tá certo? É a lógica da rainha de copas, né? Na história da Alice no País das Maravilhas. É assim, é primeiro a sentença, depois o julgamento. É assim que eles fazem. O caso da PL 122 é isto. Você já está condenado por uma lei que não existe ainda, pelo simples fato de discuti-la. Ou seja, discutir o projeto de lei anti-homofóbica já é crime de homofobia. Então está proibida a discussão. Então o projeto já está aprovado, ele nem precisa ser aprovado. Se ele já entra em vigor antes da sua aprovação, no instante mesmo em que começa a discussão, para que precisa a lei? Só precisa a vontade dos grupos de pressão, desde que tenham militância e dinheiro suficiente. E é isso que está acontecendo. E vocês vão dizer que isso é democracia, que isso é liberdade? O que é isso, porra? Você vê, eu não conheço esse grupo conservador, que a matéria do IG se refere, mas eles dizem lá que eles são a favor da democracia parlamentar, que eles são a favor do Estado de Israel, então é assim, é o conservador clássico.
Isto aí para o IG já virou extrema-direita. Né? Tem um outro grupo lá que chama Resistência Nacionalista, esse já é mais brabinho. Tá certo? Mas, quer dizer que o simples fato de você ser um conservador, como o pessoal do Tea Party, do Partido Republicano, no Brasil já é extrema-direita. Qual é a direita, então? A direita só pode ser a direita da esquerda. Então, o máximo que você permite é os tucanos. Ah, tucano não pode, porque a Cátia Abreu e o Demóstenes Torres já são extrema-direita. Quem é que não vê que isso é um mecanismo de engenharia da exclusão? É um projeto calculado para tapar qualquer voz, por mínima que seja, proibir sussurros, porque no conjunto, a voz do Júlio Severo, no meio de tanta propaganda gaysista na Globo, na mídia inteira, na TV, no cinema, nas escolas, subsidiado pelo governo, o que é a voz do Júlio Severo no meio disso? É um sussurro. O sussurro é proibido. Então, enfim, nós estamos vivendo num ambiente de espionagem geral, todos estão sob observação, e é para viver com medo. E eles chamam isso de liberdade democrática, e vocês estão aceitando. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Quem é? Professor? É João Antônio. João Antônio, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu moro em Massachusetts e trabalho num centro de saúde comunitária. E eu ouvi o programa do senhor um tempo atrás, falando alguma coisa sobre o Medicare. Será que o senhor poderia voltar a falar alguma coisa a respeito disso? Olha, no novo projeto, o projeto tem 9.000 páginas. Isso já é um absurdo. Até o nosso ouvinte aqui, eu tenho um ouvinte que não vou dar o nome, que é um militante gay. E é nosso amigo, nosso ouvinte e tal. Não vou dar o nome dele agora porque não me autorizou. Ele me pede para comentar exatamente isso, o tamanho das leis. Você veja, aquele princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei se torna absurdo quando a quantidade e o tamanho das leis é humanamente inabarcável. O projeto do Medicare tem 9.000 páginas. Então você entrega aquelas 9.000 páginas e diz, aprove isso com urgência. Espera aí, quanto tempo leva para ler 9.000 páginas? Que é uma coisa muito impressionante. Agora, ali no meio das 9.000 páginas, então houve, evidentemente, entidades que estão interessadas, entidades de medicina, ou entidades de assistência social, de caridade, que botaram lá uns técnicos para ler. Os técnicos descobriram coisas ali no meio de arrepiar os cabelos. Primeiro, o governo no Medicare adquire o direito de mandar matar um paciente. Quer dizer, você tem um paciente, é um paciente terminal, mas a família quer conservá-lo, tem aquele carinho, agora não pode, o governo manda matar. Quer dizer, aquele caso da terra escravo vai virar geral. Todos os que estão na situação da terra escravo, não precisa nem estar tão grave, serão mortos por ordem do governo. Essa é a primeira coisa. Segundo, a assistência aos velhinhos e aos cancerosos é restringida, é diminuída, é racionada, para poder sobrar dinheiro para dar assistência aqui aos imigrantes ilegais, meu Deus do céu. Quer dizer, o cara que trabalhou a vida inteira, está lá com 70, 80, 90 anos. Dependendo daquela assistência médica, não vai ter. Para quê? Para um bandidinho que entrou ilegalmente pelo México trazendo cocaína receber assistência médica do governo. E assim por diante. Terceira coisa, todos os médicos vão ter que ganhar a mesma coisa. Não interessa se é um gênio ou um charlatão. Não interessa se ele te salvou a vida ou se te mandou para o cemitério, meu filho. Quer dizer, o que é isto? É um regime comunista implantado através da saúde pública. Tá certo? Então, como é que se pode... Uma coisa dessa é coisa que não é para discutir. Uma coisa dessa é para mandar tomar no cu na mesma hora. Então é isso aí. Peraí, tem... Convite aos alunos de Aracaju, Sergipe. Um grupo irá se reunir para assistir ao DVD da minha aula Advento do Cristianismo e posteriormente outras gravações. O encontro será na próxima quinta, 6 de outubro, às 19 horas, no escritório do DCS, no campus da Universidade Federal do Sergipe, em São Cristóvão. Então, o escritório do DCS, no campus da Universidade Federal do Sergipe,
na quinta-feira, 6 de outubro, às 19 horas. Aracaju, Sergipe. Vamos em frente, Sergipe. Então você vai lá, assista as minhas aulas, então vamos ver aqui se tem alguma mensagem lá para os skinheads ou para qualquer outro maluco. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Oi, olá, meu nome é Rimac, eu sou estudante de Minas Gerais, eu tenho 18 anos, estou cursando o terceiro ano do ensino médio e eu vim de uma escola particular para uma escola pública e eu tenho notado uma certa restrição entre os professores e os alunos. Certa vez estava tendo um debate de história na sala de aula e aí a professora falou que Marx não defendia a luta de classe e eu temei com ela. Ah, mas Marx não defendeu a luta de classe? Quer dizer que a luta de classe é tudo. Não só dizia que é o mecanismo essencial da história, mas que é a única esperança da humanidade. A mulher não tem o direito de dizer isso. Você é analfabeta, pô. Eu fui chamado para a sala da diretoria e a diretora falou que eu não posso afrontar o professor, não posso perguntar para ele. E eu tenho que fazer certas perguntas com bom senso. Mas o que me impressionou foi o assédio. Porque eu cheguei na sala e não tive nem oportunidade de me defender. Eu tive que escutar tudo que eles tinham que falar primeiro, para mim depois falar com ele. Isso quer dizer que um aluno numa universidade ou num colégio, ele não pode contestar uma coisa obviamente falsa que a professora está dizendo. Se o professor diz, olha, 2 mais 2 são 325, você tem que dizer amém, porque senão você está faltando com respeito. Isso nunca foi assim, meu Deus do céu. Veja o regime de tirania comunista que está sendo imposto no Brasil. Agora, os nossos conservadores, democratas, essas são todas pessoas ingênuas que acham que o comunismo só existe quando alguém decretou o comunismo. Né? Então, vê lá, decreto assinado por Dona Dilma. Ó, agora é comunismo, turma. É só assim. Quer dizer, quem é que acha que o comunismo é implantado exatamente como está sendo implantado no Brasil, meu Deus do céu? Agora, tem cara que é idiota o suficiente para dizer, enquanto não tomarem a minha firma, não há comunismo. Quer dizer, mas milhares de firmas sobrevivem no comunismo inteiro. Quer dizer, o comunismo não é só o controle da economia, é o controle da sociedade em primeiro lugar. E controle da opinião em primeiríssimo lugar. E isso já está implantado no Brasil e as pessoas estão aceitando isso. É claro que isso é motivo, vamos dizer, para derrubar o governo. O governo que apoia essas coisas, ele está mudando, está violando a Constituição, está violando todos os direitos dos brasileiros. E o governo acha lindo isso. Não nominalmente. A dona Dilma não vai dizer que ela aprova isso, mas o partido dela faz isso. Né? E vai dizer que ela faz alguma coisa contra? Não, ela deixa fazer. Então, agora aqui, enquanto isso, aqui a Universidade Federal da Bahia concedeu ao seu Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa. Então, alguém me manda uma série de fotografias onde você vê que o prédio da Universidade Federal da Bahia está totalmente destruído, virou um lixão. Tudo derrubado. Mas é um favelão. Esta é obra, né, do Fernando Haddad, Fernando Gugu Haddad, que era o ministro da Educação do seu Lula. E a universidade, em agradecimento pela sua destruição, dá um título de doutor honoris causa a um sujeito que não sabe somar 2 mais 2. Que é um analfabeto professo, um homem que é contra o conhecimento, contra o estudo, contra a cultura. Quer dizer, não só ele é analfabeto, como ele acha isso lindo, acha que é um mérito que deve ser copiado. E é isso que está sendo ensinado para vocês. Essa sua professora diz, Marx não era a favor da luta de classes, essa está impondo o analfabetismo dela a vocês. Olha, o que tem que fazer diante disso? Arruma um advogado e vai para a justiça. O professor não tem o direito de impor aos alunos uma falsidade histórica deste tamanho. E ainda proibir a discussão. O que é isso? Não tem esse direito. Entra com mandado de segurança e tu ganha se ainda... Bom, pode cair num juiz petista, mas até um juiz petista não vai gostar disso. Então, peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim. Então, eu queria continuar a história quando a anterior, eu fui chamado na sala da diretora e a diretora falou que eu devo fazer perguntas, mas que deve ser de bom senso. Mas como não é de bom senso? Você está desfazendo uma pergunta de bom senso. Olha, aqui está escrito no Marx
que a luta de classes não apenas é um mecanismo fundamental, mas que é a grande esperança da humanidade, que é através dela que se criará o socialismo. Então, como é que ele pode ser contra o meio que ele mesmo diz que é o meio único para construir o socialismo? Como é que ele poderia dizer uma coisa dessa? Vê se tem algum texto que Marx diz: lamentamos que exista a luta de classes, deveria existir a paz entre as classes. Ela que mostra algum texto onde ele diz isso. Sim. Quer dizer, ela está impondo a ignorância a você. A ignorância obrigatória. Quer dizer, essas coisas estão transformando o Brasil num hospício. Não, hospício não, porque o hospício ainda tem médico para cuidar. Aí é um hospício onde o mais louco, tá certo, é o diretor do hospício, pô. Peraí, tem mais alguém na linha aí para falar alguma coisa? Tem um minuto para falar. Alô? Que para ter uma formação intelectual seria necessário ler, absorver 6 obras por ano. Quer dizer, para criar um estilo para escrever. O que o senhor aconselha? Olha, eu acho que é mais do que isso. Mais do que isso. Eu acho que um estudioso universitário, ele tem que ler 70, 80 livros por ano para se manter atualizado com o seu setor. Vamos dizer, para a formação mais fundamental não é tanto. Você pode ler uns 20, 30, tá certo? Mas você tem que começar pelos clássicos mesmo. Clássico greco-latino, você tem que ler Platão, você tem que ler Aristóteles, você tem que ler Homero, você tem que ler Virgílio, você tem que ler Dante, tá certo? Começa com o greco-latino e vem vindo pela história europeia. Um conselho que eu dou para os meus alunos é o seguinte: leia a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo, anote os autores. Faz um critério muito simples. Qual é o autor ao qual o Carpo consagra mais de 3 páginas? Anota o nome do cara e procura os livros dele e vai lendo. Eu fiz esse programa e estou cumprindo desde os meus 17 anos de idade, tá certo? Não acabei ainda. Tá certo? São tantos autores, né? Porque o Carpo passou a vida lendo isso, mas eu também tenho que ler outras coisas, obras mais técnicas de filosofia e tal, então a minha formação literária vai mais devagar. Mas mesmo assim, é por aí que se começa. Então fica aí, a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Saiu uma edição nova pelo Senado que está muitíssimo bem feita. Coisa, né, de um sujeito que, aliás, é esquerdista, que é o Joaquim, agora esqueci o nome, cara, Joaquim, que era o assessor do Sarney, o cara é esquerdista pra caramba. Mas olha, se eu fosse pregar pena de morte pro comunista, ia ter que, só porque o cara é comunista, eu tinha que incluir esse também. Então, olha, vamos ficar por aqui. Esse pessoal do Ig Nobel, que vão todos tomar nos seus cus, tá certo? E em breve teremos um encontro perante a justiça, tá certo? E vocês vão ter que piar fino ou me pagar uma indenização e talvez ir para a cadeia por causa dessa brincadeira. Até a semana que vem, muito obrigado.